somos obcecados por máquinas. Computadores, telefones celulares, formas de comunicação sem fio. A tecnologia está em toda parte. Temos carros inteligentes, cozinhas inteligentes, casas e até armas inteligentes. Mas até onde essa dependência tecnológica irá? Será que é uma simples questão de tempo antes que comecemos a nos atualizar com a tecnologia? Alguns cientistas acham que o tempo de unir máquina e homem é agora. Pela primeira vez em 100 mil anos, estamos mudando o que significa ser humano. Não será possível entrar em uma sala e dizer, ok, máquinas à esquerda e humanos à direita. Vai estar tudo misturado. Nos anos 2030, 2040, teremos máquinas espertas que terão uma inteligência infinitamente superior aos seres humanos. Se essa hora chegar, o que você escolherá ser? Humano ou um humano robô? Homem biônico. Se é assim que você imagina que os robôs domésticos serão, pense novamente. De todos os robôs domésticos em produção atualmente, este é provavelmente o de maior sucesso. Roomba é o primeiro robô prático a chegar ao alcance do público. Há mais de 1 milhão de aspiradores de pó robôs nos lares no mundo todo. Mas esse é mais do que um coletor de pó. Segundo o diretor executivo da iRobot, Colin Angle, esse pequeno ajudante de casa está demonstrando um avançado comportamento robótico. O que fizemos foi dotar o Roomba de uma grande inteligência, fazendo aprender como andar pela casa, como se mover em uma certa área, ir para os cantos, etc. Ele, na verdade, não sabe onde está, mas não fica confuso se você tirar a mesa ou as cadeiras do meio do ciclo de limpeza dele. O Roomba está à frente de uma invasão de máquinas em nossos lares e locais de trabalho. Os robôs que estamos criando hoje assumem as tarefas pesadas, as que envolvem sujeira e tarefas perigosas, nos dando mais tempo para vivermos a vida. A palavra robô vem do tcheco robota, que significa trabalho forçado ou escravo. E é esse o papel que essas máquinas têm em nossa vida, executando tarefas que achamos desagradáveis e monótonas. Em casa, no trabalho, na hora de brincar e mesmo em combates. Os robôs estão fazendo o trabalho que queremos evitar. Não importa seu formato nem a tarefa que executam. Ainda assim, esses robôs são apenas máquinas. Computadores, celulares, aparelhos variados. Estamos cercados por pequenos ajudantes úteis. As máquinas gerenciam as coisas de que mais precisamos. Como computadores, elas dirigem nossos sistemas de energia, nossas finanças, nossas comunicações e nosso suprimento de água. As máquinas fazem tudo, elas tornam a vida mais fácil. E nós dependemos delas. À medida que a tecnologia avança, investigamos novas maneiras através das quais os robôs possam fazer ainda mais. Mas isso exigirá mais inteligência que a necessária para fazer um simples aspirador de pó. Joel Garreau é um jornalista internacionalmente famoso. Ele nos diz o que poderá acontecer daqui a alguns anos. Há uma curva de mudanças que está ocorrendo e essa curva é tecnológica e diferente de qualquer outra coisa que vimos antes na história humana. Estamos olhando para uma terceira curva de evolução. Ele diz que não se admira com o fato de estarmos deixando que as máquinas conduzam tanto assim nossa vida. Afinal, elas têm algumas habilidades que vão muito além das nossas. Elas são capazes de executar tarefas matemáticas complexas. Podem monitorar múltiplos eventos simultaneamente. Falar várias línguas.
e armazenar uma quantidade imensa de dados em um espaço minúsculo. Como resultado de cada vez mais poder, você acaba abrindo janelas para áreas que você nunca imaginaria ser possíveis antes. Esta é uma mudança incrível. Os humanos têm muitas capacidades que as máquinas não têm. Somos capazes de sentir e tomar decisões baseados em mais do que pura lógica. Somos curiosos e mostramos compaixão. Temos emoções. Será que as máquinas seriam capazes de demonstrar qualidades semelhantes? A robótica não é apenas a arte de fabricar robôs. Para alguns, ela é a mais pura forma de fabricar máquinas que podem pensar e agir como nós. Máquinas que podem fazer o que nós podemos, um tipo de comportamento mecânico. O professor John Leonard está à frente da tecnologia dos robôs. Ele cria robôs que são capazes de saber onde estão no mundo e de aprender sobre seu ambiente, da mesma forma que uma criança aprende explorando. Em geral, o tipo de coisas que fazemos em nossa vida diária está muito além do que os robôs podem fazer hoje em dia. Mas haverá algo que eles poderão fazer no futuro? Num laboratório em Londres, Leo, o robô de John, está aprendendo a se locomover pelo prédio. Lasers e sensores ultrassônicos saem de Leo à medida que ele se movimenta. Quando anda, ele procura reconhecer características familiares, criando um mapa de onde ele já esteve. Uma criança tem o bom senso para saber que corredores não são infinitos, mas um robô não sabe disso. Leo mapeia o mundo juntando milhares de leituras e executando milhões de cálculos. Ele usa matemática para construir um quadro da redondeza. Acho que estamos a séculos de distância de robôs que sejam tão espertos quanto seres humanos. Hoje em dia há mais de 1 bilhão de computadores em todo o mundo, mas a verdade é que agora nenhum deles, nem mesmo o mais poderoso, tem a inteligência geral de um inseto, muito menos de um ser humano. O que nós vimos é o quanto a inteligência é complicada. Hoje existe um prêmio Nobel para a primeira pessoa que criar um computador com a inteligência de uma barata. É sério? Até agora, nossa tentativa de criar uma máquina verdadeiramente inteligente foi bem sucedida no que diz respeito à produção de computadores ou robôs que façam certas coisas incrivelmente bem, como aspirar pó ou fazer cálculos avançados. Mas a inteligência artificial exige mais. Trata-se da habilidade de pensar e agir como nós. Quando o supercomputador da IBM, o Deep Blue, venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997, sua linguagem corporal e reações não foram medidas. Ele não teve a capacidade de usar a psicologia. Não empregou nenhuma característica humana. O Deep Blue foi capaz de simplesmente usar sua habilidade para executar cálculos avançados a velocidades incríveis. Cada movimento se tornou um jogo inteiro. Como se o computador tivesse armado cada opção possível para si mesmo e seu oponente, avaliando talvez bilhões de possibilidades num piscar de olhos. Kasparov conseguiu competir por causa de sua inteligência humana, sua habilidade de adquirir e aplicar seu conhecimento e experiência. O que lhe faltou foi velocidade. O computador venceu dessa vez. Mas ele nunca foi capaz de mover as peças sobre o tabuleiro. Isso requer mais do que um microchip tamanho gigante.
Ninguém ainda conseguiu criar uma máquina que pudesse executar sem nenhum esforço todas as tarefas que executamos sem prestar atenção. Caminhar, conversar, olhar, apontar, levantar algo, pegar algo. Conseguir replicar essas funções ainda intriga a comunidade científica. É difícil ver o que há de tão especial nos humanos até você tentar fazer uma máquina inteligente. O professor Marvin Minsky, o homem a quem todos chamam de o pai da inteligência artificial, acredita que estamos muito longe de criar máquinas que demonstrem uma verdadeira inteligência humana. Há projetos de construções de robôs em todo o mundo. É muito importante para as crianças e para os jovens aprender sobre isso, aprender sobre polias e motores, sobre os programas que os fazem se mexer. Mas, pelo que eu vejo, as pessoas que estão trabalhando na robótica propriamente dita ainda não conseguiram muito a respeito de fazer o mundo entender a robótica que está hoje resolvendo problemas interessantes. A habilidade de uma máquina de pensar e de agir como um ser humano é o santo graal científico. Mas enquanto alguns cientistas estão tentando colocar um pedacinho de nós dentro dos robôs, outros estão tentando fazer o inverso. Pela primeira vez em 100 mil anos, nossas tecnologias não estão mirando tanto para fora. Ao contrário, nossa tecnologia hoje está visando cada vez mais para dentro, procurando modificar nossa mente, nossas lembranças. Portanto, estamos basicamente mudando o que significa ser humano. Isso não é ficção científica futura. Já demos os primeiros passos em direção a nos tornarmos humanos melhorados através de máquinas. A ciência médica tem nos fornecido um tipo de tecnologia que estende a vida, como, por exemplo, marca-passos e articulações artificiais. Mas nos humildes escritórios de uma empresa tecnológica chamada Myomo, no centro de Boston, a ciência está estendendo ainda mais os limites de nossas fronteiras homem-máquina. Maggie Fermental sofreu um derrame há 2 anos. Ela não conseguia mover o braço direito. Agora ela está fazendo isso através de uma máquina. Porém, o incrível é que Maggie está controlando essa máquina simplesmente pelo pensamento. Foi muito bom poder mover esse braço de novo. Ele ficou parado tanto tempo que eu quase esqueci que era possível movê-lo. John McBean e Kalias Nerindrin desenvolveram esse sistema enquanto ainda eram estudantes. O modo como funciona é genial, o controle pelo pensamento, etc. Se você quiser chamar assim, o emocionante para nós é o efeito disso. Ser capaz de colocar esse aparelho em alguém que teve uma parte do cérebro danificada, mas que conseguiu se mover outra vez de uma maneira aproximada a uma maneira funcional, ajudando a refazer esse caminho, ver realmente o que acontece, é uma coisa realmente incrível. Quando alguém tem um derrame, as comunicações entre a mente e o corpo ficam embaralhadas. Quando Maggie tenta mover o braço, o aparelho sente a atividade do músculo que sugere sua intenção. Depois disso, o aparelho desembaralha a atividade e direciona para um motor que completa a tarefa. Treinando outra vez tanto o corpo quanto a mente, o aparelho ajudou Maggie a reaprender como controlar seus músculos. Estes são os sensores propriamente ditos. Eles leem as voltagens do músculo diretamente da superfície da pele. É um passo lógico controlar os membros totalmente pelo pensamento ou partes corporais externas, que agora podem ser operadas por paraplégicos e tetraplégicos. É um aparelho controlado pelo pensamento. Ele age dentro do cérebro no ponto em que aqueles padrões de movimento se iniciam. E estamos esperando que esses padrões desçam até os músculos, que, é claro, é uma viagem muito rápida. Uma coisa é certa, se o caminho neural foi severamente danificado, então seria muito útil poder interpretar o pensamento a nível do cérebro em vez de a nível dos músculos, se o sinal nunca chegar até o nível do músculo. A descoberta de John e Kalias é uma rápida olhada em um mundo onde as máquinas podem entrar quando tem alguma coisa de errado com o nosso corpo. Mas, e quanto a usar a tecnologia apenas para uma simples atualização? Somos os seres mais complexos e inteligentes entre todas as coisas vivas, mas até mesmo nós temos limitações. Levamos tempo para aprender as coisas. Nossa audição limita-se a uma certa área, nossa visão chega somente a uma certa distância e temos que fazer contato físico com o objeto para executar uma tarefa como, por exemplo, apagar a luz.
E se a tecnologia que está permitindo que Meg se mova novamente nos permitisse melhorar nossa mente e corpo já saudáveis? Cibernética. A origem da cibernética tem pouco espaço em nossa interpretação moderna da ciência. O termo foi divulgado pela primeira vez por um matemático para estudar as capacidades do homem e da máquina. Mas assim como a influência dos computadores em nossa vida, essa palavra também cresceu. A cibernética agora é usada por muitos como uma explicação para as máquinas. Cyberespaço, cyberfobia, até cybercrime. Até criamos o termo ciborgue, o resultado físico de um humano melhorado por acoplar partes de uma máquina. É tão difícil aceitar um futuro de humanos melhorados por máquinas? Afinal, será que estamos dispostos a trocar partes do corpo danificadas ou com defeitos por substitutos mecânicos ou melhorar nossas características não tão perfeitas com implantes? Parece que estamos prontos para o próximo passo. Temos pesquisas sendo feitas atualmente, direcionadas a cada órgão do corpo, ou seja, o fígado, o pâncreas, o coração, há versões artificiais, extensões sendo projetadas. Somos uma espécie que usa nossa tecnologia para expandir nosso horizonte. Nenhum outro animal faz isso.